Olá, queridos estudantes! Voltamos então para a nossa revisão, aula 9.2. Então vamos concluir essa aula falando aí sobre a arte egípcia. Vocês viram aí durante a aula, né, muitas características interessantes, né, das produções artísticas desses povos, né? Vocês entenderam que há algumas características próprias, como a lei da frontalidade, que a arte era ligada à religião, certo? Que eles acreditavam na vida após a morte. Então, uma civilização muito diferente das outras no que diz respeito à política, à religião e também às produções artísticas, né? Seja pintura, arquitetura, escultura, tudo era voltado para, com essa ideia, né, da vida após a morte, que o faraó, após na verdade, ele era colocado lá nas pirâmides, né? As pirâmides tinham, as construções das pirâmides era com esse objetivo, né, para o faraó, após a sua morte, e ao voltar ele encontraria ali todas aquelas, né, criações, joias, pinturas, esculturas, vasos, né? Então eles tinham essa crença. Então vamos lá, vamos dar sequência, fazer uma revisão rápida. Aula 9.2, arte na antiguidade. Vamos então, falamos da arte egípcia, então vamos revisar. Então, a arte era ligada à religião, ou seja, sustentavam os códigos e as regras a ser seguido pelos artistas. Então, não havia a figura do artista, certo? Vocês, durante a aula, perceberam que não havia a figura do artista. Então, não há nenhuma assinatura, né, desses trabalhos feitos, porém, se perpetuaram, né? Eles utilizavam as técnicas, né, com pigmentos feitos nas paredes, ali com materiais que perpetuaram, né, que duraram até hoje, principalmente as esculturas e também as pirâmides, que eram feitas em pedra, né, com pedras. Então, estudante, uma técnica muito padronizada que não o artista, né, o artesão, o artista não poderia mudar ou podemos indagar que seria a única forma que talvez ele conhecia de representar o corpo humano, né, que é a lei da frontalidade, ou seja, figura ou objetos em primeiro plano com o corpo e a cabeça de perfil. Corpo para frente, ombros, né? E a cabeça e pés, né? Podemos ver aqui de perfil. Outras características que podemos destacar, a mulher sempre era representada com a cor mais clara, o homem, né, com a cor mais escura e também as pernas aqui sempre juntas e os homens com as pernas mais abertas. E sempre o faraó, né, talvez ali também ou as pessoas mais próximas da sua família, eram representadas com cabeça de animais. Uma característica muito específica também. E sobre as pirâmides, né, que foram os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia, então, buscavam então a perfeição divina imutável, né? Então, vocês conheceram um pouco mais sobre as pirâmides, né, que são destacada, né, que são reconhecidas como as 7, né, uma das 7 maravilhas do mundo. Então, queridos, vamos para a atividade de sala, vamos corrigir aí as atividades que vocês fizeram. Vamos lá, então? Muito bem, vamos então ao momento de tirar dúvida. Lembra que eu deixei como opção, vocês podem tanto fazer atividade prática, como também podem fazer atividade escrita. Então, depende do que vocês negociarem aí com o professor ou com a professora que acompanham vocês na sala de aula. Porém, eu sei que muitos de vocês querem fazer as atividades porque já vão exercitando aí para avaliação, né? Muitas dessas questões elas são muitas vezes não iguais, né? Mas são destacadas lá nas avaliações. Então, vocês já vão exercitando aí para tirar 10 aí na prova.
Então, vamos lá para a primeira questão. Então, todas as questões serão voltadas para a arte egípcia, né? Porque nós falamos só das características da arte egípcia. Geralmente, outras aulas eram várias, né? Falavam ao mesmo tempo de 3 civilizações, então aqui nós estamos focando só na arte egípcia. Então, vamos à questão. No Antigo Egito, foram desenvolvidos sistemas de escrita de maneira simultânea às representações artísticas. Ou seja, ao mesmo tempo que faziam arte, né? Faziam desenhos, faziam imagem, pinturas, eles já estavam desenvolvendo um sistema de escrita, que muitas vezes essas duas expressões se complementavam. Esse sistema de escrita era conhecido como cuneiforme, pictogramas, grifos, hieroglifos ou alfabeto. Então, estudante, vocês, quem prestou atenção na aula, já sabe que esse sistema de escrita, né, é anterior ao alfabeto, né, que nós conhecemos hoje, certo? Então, letra D, hieroglifos, né? A palavra até difícil, até errei falando aeroglifos, não é hieroglifos, tá? Tem outros nomes também para esse sistema de escrito aí nesse período antigo, mas na civilização egípcia é letra D, hieroglifos. Parabéns para quem acertou. Então vamos para a próxima questão. Questão 2. A prática de colocar os bens do faraó nas pirâmides fundamentava a crença de que a vida após a morte seria igual à terrena. Ou seja, que ele iria voltar, por isso que eles mumificavam. Né? Quase não fazemos comentário, né? Comentários sobre a mumificação, que os faraós eram mumificados, né? Os corpos deles não eram simplesmente colocados lá na mastaba, senão iriam se decompor, né? Totalmente, mas eles utilizavam o quê? O sistema de mumificação. Então, eles foram os primeiros, né, a inventar aí esse sistema de mumificação, que muitas múmias estão ainda em perfeitas condições, em muitos museus, né, lá no Egito e em outros países também. Mas, no que se refere às características da arte egípcia, está correto o que se afirma aí. Então, vamos lá. Sobre as características, várias vocês aprenderam, então vocês vão conseguir identificar. Era uma arte anônima, representativa, ou seja, representava ali um sistema religioso, político, cotidiano, diante de um retrato ou de uma escultura. Né? Tanto os desenhos, as imagens, a escultura representavam, né, um retrato ou uma escultura, eram representativas. Uso de contraste, luz e sombras, podemos já excluir, né? Essa aqui não havia um sistema, uso de luz e sombras, né? Porque eram feitos de planas, né? Imagens planas. Sem claro escuro, com indicação do relevo, as representações revelam sentimentos, também podemos excluir, porque não havia expressões faciais nas imagens, ou indicação de relevo. Isso vocês aprenderam na aula. Lei da frontalidade e ausência de perspectiva? Sim, então, a resposta correta, letra B, 1 e 4 estão corretas. 1 e 4. Né? 1 e 4. Então, as outras aí nós já encontramos aqui palavras-chave que já induz, né, a questão incorreta. Então, estudante, vocês sempre utilizam dessas estratégias, né? Questões assim de análise, que vocês precisam analisar seções afirmativas, para depois buscar a alternativa correta, busque eliminar as que são improváveis, né? Então, aqui nós temos tanto a 2 e a 3, com palavras-chave que já identificamos como incorreta. Então, questão 2, letra B. Parabéns para quem acertou. Questão 3. A arte egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo, na África, né? Próximo ali aos países também da África. A civilização egípcia foi uma das mais importantes das antiguidades.
né? Podemos esquecer que os egípcios eram... havia, então, essa cultura, né, africana ali, né, muito próximo. Então, havia misturas também com outros povos. De organização social bastante complexa e riquíssima em realizações culturais, né? Então, podemos destacar que os povos egípcios tinham uma organização social complexa porque muito diferente, né? Muito diferente de outros povos, porém riquíssima, porque realizou ali, né, muitas produções culturais, né? Como eu falei durante a aula, as construções das pirâmides, né, foi uma dessas realizações, e outras produções que eles fizeram que perpetuaram, né, que até hoje buscamos compreender e entender como eles desenvolveram. Então, a pergunta, estudante, é a seguinte: sobre expressão da arte egípcia, está correto o que se afirma em? Vamos lá. Eles veneravam a beleza e buscavam a perfeição? Será que a expressão artística, né, as produções, as realizações, veneravam a beleza? Eles mostravam a beleza feminina, a beleza do corpo masculino? Eles focavam isso? A arquitetura não era muito desenvolvida? Então, outra questão que podemos dizer que não, né? A arquitetura era muito desenvolvida. Utilizou ali de cálculos matemáticos, né, num período tão remoto, porém, remoto no sentido de que tão distante das civilizações, né, mais modernas, que utilizou da ciência. Eles desenvolveram ali essa ciência matemática, né? Como também outras, como o processo de mumificação, é algo assim muito interessante, né, criado por eles. A mitologia valorizava a cultura do trabalho? Os temas religiosos não eram importantes? Também não podemos, que a arte era toda ligada, né, à religião, o próprio sistema político. O faraó se considerava um deus, então essa aqui já descarta. A arte refletiu cada momento histórico dessa civilização? Então, resposta correta, letra E. Sim, a arte refletiu cada momento histórico dessa civilização. Então, e a mitologia não valorizava só a cultura do trabalho. A mitologia, todas as produções estavam ligadas, então, à religião, à política, à crença da vida após a morte. Então, essa também já pode ser excluída, de que era só da cultura do trabalho. Certo? Então, resposta correta, letra E. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 4. Questão 4. Vamos fazer a leitura. Vamos lá. Tudo no Egito era orientado pela religião, justificando, então, a organização social, política e papel das classes sociais, certo? Isso aí eu sei que vocês compreenderam. Para os egípcios, as práticas rituais que asseguravam felicidade nesta vida e a existência após a morte. Sobre a arte egípcia, considere as asserções corretas. Então, nós temos aí um texto introduzindo, falando um pouco, né, sobre essa civilização, e a pergunta é: quais as asserções aqui são corretas em relação à arte egípcia? Então, é essa a pergunta. Concretizou-se nos túmulos e nos objetos, como estátuas, né, ou esculturas e vasos deixados junto aos mortos? Podemos dizer que isso era realizado? As técnicas artísticas obedeciam a uma série de padrões e regras, o que permitia a criatividade? Essa palavrinha aqui, já exclui, né? Já permite entender que essa questão é incorreta. Porque os artistas não podiam expressar a criatividade, eles tinham que seguir os padrões, né? E aquilo que o faraó solicitava. A arquitetura realizou-se nas tumbas e nas construções mortuárias. Quais eram as construções
mortuárias, por exemplo, as pirâmides e outros, né? Outros palácios, outras... todas essas construções arquitetônicas, né? A maioria delas eram em relação às tumbas. Obedecia ao padrão da lei da frontalidade, tronco de frente, enquanto cabeças e pernas e os pés vistos de perfil. Então, queridos, não está difícil de acertar essa questão, né? Está bem visível aí. Então, nós temos como correto 1, 3 e 4, somente a 2, né? Somente a 2, com essa palavrinha aqui. Permitia a criatividade, nós sabemos que não havia criatividade. Então, está correto. Questão 1, 3 e 4. Muito bem, vocês observaram aí que as questões não estão difíceis, né? Estão relacionadas àquilo que foi abordado durante a aula. Então, estudante, é importante que vocês estejam atentos assim, durante a aula, fazendo anotações aí dessas características principais, que na hora de resolver as questões não fica difícil. Por quê? Que as questões, principalmente, nós já construímos as questões no modelo de resposta ao item, que é a mesma teoria que o Enem, né, das questões produzidas para a prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que muitos de vocês vão participar, né? É interessante que vocês foquem também de fazer o Enem, porque é uma porta aberta para uma vaga em uma instituição pública ou privada. Acredito que muitos de vocês querem dar continuidade aos estudos, então é importante desde já, aqui no primeiro ano, já estamos aqui na metade do ano, né, que vocês possam já estar focando e estudando. E estudar, estudante, de forma que vocês não tenham que, de novo, revisar esses conteúdos. Então, é prestar atenção durante as aulas, fazer anotações, certo? E focar ali nos conceitos principais, nas características, para conseguir diferenciar, né? Somente a arte egípcia, como vocês estão observando aí, é muito peculiar aquela cultura, aquele povo, né? Aí naquele período antigo, então é fácil de identificar de outras civilizações, né? De identificar as características. Então vamos lá, vamos para a última questão, já finalizando aí a nossa revisão. Vamos para a última questão, que é a questão 5. Uma questão aí de concurso. Aí eu trouxe para vocês já irem também fazendo aí análise de questões. Essa aqui é uma questão de nível mais simples, né? Não é tão complexa, mas vamos lá. A arquitetura dos templos do Antigo Egito apresentava entre suas características. Então, vamos lá. A arquitetura dos templos, né? Os templos do Egito Antigo. Apresentava, então, que característica? Vamos lá. A utilização de tijolos, de argila, queimada na construção, já podemos excluir, porque eles não utilizavam tijolos, não havia fabricação de tijolos, né? Usavam pedras, enfim. Poderiam usar, talvez, algum tipo de argila, né? Barros para fazer ali as suas casas, né? Mas os palácios, os templos eram feitos com uma estrutura bem mais durável, como pedras, né? O seu reduzido tamanho, por serem apenas moradia da divindade? Não, né? Também não podemos dizer que era o tamanho reduzido. Aliás, eram até que muito grande, né? A existência de telhado, uma vez que quase não ocorriam chuvas durante todo o ano, também podemos destacar que não havia, sim, a inexistência de telhado, ou seja, havia sim telhado, né? Havia cobertura. A ausência de esculturas, uma vez que os preceitos religiosos de então não permitiam a representação da figura humana, também não podemos dizer que havia ausência de esculturas. Eles faziam sim muitas esculturas. Eu nem trouxe, né? Nas próximas aulas eu quero trazer exemplos aí de esculturas, mas eles faziam sim. A excessiva grandeza em suas dimensões e solidez na construção, com o emprego intensivo de pedra como matéria-prima,
Muito bem, é a letra E, né? Por isso que vamos excluindo, porque a letra E é o que está referente aí às construções dos templos como das pirâmides. Muito bem, aqui nós temos um material complementar que vocês podem aprender mais sobre a arte do Egito Antigo. Espero que vocês possam, então, consultar esse site, estudante, assistir esses vídeos. Geralmente são vídeos curtos, viu? Para vocês aí complementar aquilo que vocês aprenderam, aquilo que nós conseguimos destacar durante a aula. A gente sabe que não consegue falar sobre tudo, tem muitas curiosidades, muitas informações interessantes, então vocês podem pesquisar mais. Então, concluímos aqui. Obrigado pela atenção e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.